Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 31 de julho de 2025. Russos em pânico durante ataques contra as posições ucranianas. Quero convidar a quem não é inscrito no canal, está assistindo o vídeo, que inscreva-se porque aqui você verá a verdade, em todos os vídeos, somente a verdade. Muito obrigado. Bom, os russos desesperados continuam usando aquelas estratégias de buchas de canhão, estratégias kamikaze de destruição para bunkers, inclusive, para atacar fortalezas ucranianas, o que lhe dá uma taxa de mortes muito maior. Eles estão fazendo isso em desespero. Os comandantes acham que são muito despreparados, eles não começaram de participar da guerra recentemente. Os comandantes já estão desde o início, alguns na guerra, alguns estão há menos tempo, mas já tem pelo menos um ano que participam na guerra. Tanto comandantes, os oficiais em geral e sargentos. Mas eles têm uma frustração, porque não estão avançando. Isso acontece em toda a linha de frente. Vocês vejam que quando eu relato os diversos locais onde há os confrontos, existem confrontos entre as tropas da Rússia e as tropas da Ucrânia, os russos repetem sempre a mesma lenga-lenga. E é aí que eles não conseguem avançar. Pode ser que numa outra tática também não avançassem, mas eles não perderiam tantos recursos e teriam mais fôlego para mais tempo e, eventualmente, poderiam avançar. Fazendo uma breve opinião sobre a estratégia militar que os russos estão usando desde o início da guerra e não mudou. A principal, que são buchas de canhão, né? A estratégia bucha de canhão, que são as linhas de moedora de carne. E agora eles estão inovando esse ano com pequenos grupos tentando se infiltrar, sem sucesso também. Bom, isso aí acontece em todo o teatro de operações, em qualquer linha de frente, isso desde lá, de Kherson a Kharkiv, inclusive em território na própria Rússia, onde os ucranianos estão bem instalados, posições sólidas lá em Kursk e também em Belgorod. E essa frustração russa cresce a cada dia devido à falta de avanços. E eles não estão dando avanços para o Kremlin, que sempre propaga boas notícias, bons ventos, e quando na realidade eles estão até com escassez de suprimentos e uma desastrosa proporção de mortes por perdas. As mortes russas aumentaram muito, né? Acho que porque os comandantes estão forçando, estão ordenando os seus comandados, ainda mais desesperados, para serem transformados praticamente em homens-bombas, homens suicidas, né? E, essencialmente, até alguns carregam os próprios explosivos que eles têm que instalar, eles dão nos bunkers ucranianos, nas casas-matas, e eles não conseguem chegar. Os ucranianos atiram neles e no que eles estão transportando, e o que acontece? Eles explodem junto com aquilo. Isso está acontecendo. Então é uma coisa insana, é desesperado, né? Vou dar um exemplo sobre Liman. Aconteceu agora, essa semana. As forças russas estavam presas, né? E vamos dizer, cercadas, um determinado grupamento, e não tinham capacidade mais de avançar, né? E apesar dos ataques maciços de infantaria que eles estavam fazendo, a Rússia estava fazendo, repetidos ataques frontais tornaram-se desastrosamente custosos, levando a baixas maciças em taxas sem precedentes. Inclusive, eu citei um número, acho que foi ontem ou anteontem, de 66 para 1. Justamente essa é uma das áreas onde acontecem 66 mortes russas para 1. Quer dizer, bota os caras em linha e manda os caras para frente, a artilharia ucraniana maceta, os drones depois disso vêm e macetam. Quer dizer, não tem como, depois entre os morteiros ainda, não tem como ser uma taxa boa. E aí diz, não, mas como é que a Rússia perdeu tanta gente? Será que isso é verdade? É verdade. Além disso, as unidades da linha de frente da Rússia estão famintas de suprimentos, inclusive de alimentação, tornando impossível sustentar operações de combate eficazes. Em vários combates, operadores de drones ucranianos observaram soldados russos sendo enviados à frente carregando projéteis de morteiro.
Quer dizer, o cara leva um tiro naquele projétil, né, cai um drone com uma granada, ele explode o cara, explode o projétil. É isso que está acontecendo. E se tiver alguém do lado também, explode junto com o cara, né? E eles estavam carregando para entregar as equipes de morteiro a caminho da linha de frente. Então, o cara dá lá, já que está indo para a linha de frente, leva esse projeto de morteiro. E antes vamos passar pelos morteiros, depois você vai chegar na linha de frente. O cara leva. Porque a maioria dos soldados que estão agora na linha de frente da Rússia são soldados sem experiência, com pouco treinamento. Entre uma semana a um mês é o treinamento deles, né? E eles estão vindo assim na louca. E a MAI tem um grande número de adolescentes que ainda não completaram 18 anos, ou seja, 17 anos e alguma coisa. Muitos provavelmente não vão chegar a completar 18 anos. Então é uma medida desesperada, isso indica um colapso logístico total e destaca as condições sombrias que as tropas russas estão enfrentando nesse setor e principalmente a incompetência em todos os níveis do exército da Rússia, em todos os níveis que eu digo, dos generais até os oficiais superiores, os oficiais intermediários, os oficiais subalternos, etc., porque são eles que comandam e vão para a linha de frente com essa gente. Evidências documentadas mostram que as forças russas ficam continuamente atoladas diante das defesas ucranianas. Elas ficam imobilizadas por densos campos minados. São cuidadosamente posicionados e ataques implacáveis de drones. Operadores de drones ucranianos da Brigada 63, número 63, eles tornaram-se excepcionalmente proeficientes em caçar e neutralizar grupos de assalto russos isolados à noite, com uma tripulação, uma guarnição desses drones, eliminando 23 soldados russos em uma única noite. Eles ficam caçando os caras mesmo, ou estão dormindo, alguma coisa assim, e ficam procurando. Eles têm drones que medem o calor, né, o calor do corpo humano, eles detectam e mandam bala ali, né? Sempre que as tropas russas conseguem ocupar brevemente novas posições, a Ucrânia já faz rápidos contra-ataques e bombardeios de drones. Imediatamente repelem ou eliminam os russos, né? Esse ciclo de desgaste está deixando as unidades de infantaria russa presas em um ciclo fútil de ataques mal-sucedidos e mortais. Essa extrema frustração levou comandantes e soldados russos a adotarem métodos cada vez mais desesperados e imprudentes e tem causado confrontos, inclusive antes dos ataques, entre oficiais e soldados e sargentos também, cujos soldados estão abandonando a linha de frente, né? É um fenômeno impressionante que foi capturado e documentado, foi documentado pela Ucrânia, é o surgimento de soldados russos com características kamikazes. E parece que não é intencional, eles vão para isso contar alguma mentira para eles. Um soldado russo, normalmente, eles correm para atacar posições ucranianas com uma granada na mão. Mas quando as tropas ucranianas percebem isso, recebem eles com fogo pesado. E aí o que acontece? Aí eles tentam recuar, cai sobre a sua granada e se explodiu. Aconteceu em muitos casos e não é um caso só. O cara caiu sobre a granada, ele já vem correndo sem o pino. Ele tira o pino e ele leva na mão a granada sem o pino. Só que ele cai, leva um tombo, aí a granada explode, ele solta a granada, vai pelo ele, acaba sendo explodido. Aconteceu muito disso. Em vez de reconsiderar as táticas imprudentes, os altos oficiais russos redobraram e apostaram nessa ideia, mandar os soldados segurando a granada na mão. Isso foi notado agora 2 dias atrás, que isso foi reportado. Os soldados logo foram vistos, inclusive usando coletes, especialmente projetados para transportar minas antitanque, concebidos como uma maneira prática de transportar minas para o fronte e rapidamente lançar explosivos ao atingir a posição ucraniana. Então eles dizem, você leva isso, vai no teu corpo, quando você chegar lá você tira, coloca a mina e vai embora. Só que eles estão vistos pelos ucranianos, né? Os coletes já são vistos, e os caras atiram no colete do cara. Então os russos estão sendo explodidos. No entanto, esses coletes são uma verdadeira armadilha, e é uma armadilha mortal, pois quando esses, vamos chamar de meninos, né? Porque eles estão assassinando o futuro da Rússia, né?
portadores de minas eram atingidos por fogo ucraniano, os coletes detonavam, matando instantaneamente quem os usava, e quaisquer companheiros próximos também, embora não tenham sido concebidos como os coletes suicidas, falando literalmente. Não foram para ser feitos com suicidas, foram feitos para transportar esse equipamento, mas não no teatro de operações, não na linha de frente, ou melhor, não na linha de contato, ali onde acontece o tiroteio, onde acontece a batalha. Isso é uma evidência sombria do extremo desespero que assola as linhas de frente da Rússia. Além do absurdo no campo de batalha, esse sentimento de desespero também tem se manifestado em violência terrível contra civis ucranianos. Imagens recentes da vila da região de Toretsk capturaram tropas russas atirando cruelmente em um civil que andava de bicicleta, um crime de guerra claro e perturbador. E acho que eles estão com a cabeça perturbada também, esses russos. Embora o desespero ofereça um contexto, certamente não se justifica uma violência tão bárbara e desnecessária, criminosa e genocida por parte dos soldados da Rússia. Infelizmente, tais incidentes têm sido sistematicamente documentados em múltiplos setores da linha de frente, revelando um padrão mais amplo de brutalidade e indisciplina entre as forças russas, cuja tendência agora está em confrontar seus superiores e abandonar toda a linha de frente. Agora as forças russas recorrem a métodos, inclusive autodestrutivos, estão recorrendo, sem intenção para isso, sem ter consciência para isso, o soldado entra nessa. E absurdos para pura frustração e desempenho. No geral, esses exemplos angustiantes que eu estou relatando aqui para vocês evidenciam uma tendência profundamente preocupante, impulsionada pelo desespero russo e pela falha logística e a incapacidade de seus comandantes, desde o ditador da Rússia até os comandantes generais e oficiais superiores na linha de frente, em todo o teatro de operações. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo. Dê um like, inscreva-se no canal, que aqui você viu a verdade. Compartilhe com as suas redes sociais e faça seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.